A gente está diante de outra tentativa de golpe de Estado ou é um golpe de Estado em curso que nunca foi interrompido e faz tudo parte do mesmo pacote? Viário, que pergunta boa, né? Continuamos na mesma. Do meu ponto de vista, isso é mais uma encenação das tantas encenações que, ora, vingam, ora não vingam no Brasil. Então, podemos dizer, sim, que é parte, é a continuidade, o contínuo histórico do golpe, ele segue tentando, ele segue sendo tecido, né, nessa tentativa dessa tessitura que não terminou até agora. Contudo, olhando no tempo histórico, eu acho que nós estamos no momento de fortalecimento do fascismo, dessa onda de extrema-direita, sobre a qual a gente vem falando há tantos anos, né? Já faz mais de uma década que a gente está falando disso. Eu realmente acho que a primeira pessoa a ter lançado um livro sobre esse assunto e ter insistido que se tratava de fascismo, eu realmente acho que fui eu. É meio esquisito falar isso, não é vontade de ter uma credencial, não, mas é que eu me lembro, assim, naquela época em que ninguém achava que era, e eu achava que era, então eu escrevi para explicar como funcionava, e escrevi pelo menos 4 livros sobre esse assunto, entre 2015, com Como Conversar com Fascista, até 2020, quando eu lancei um livro que seria a costura de todos esses, que é o Como Derrotar o Turbotecno, Macho, Nazi e Fascismo. Mas os meus livros de antes, como Olho de Vidro, já falava de fascismo, porque essa onda não é possível, ela não é inventada do nada, por mais que os publicitários estilo Steve Bannon estejam na área construindo essa indústria do fascismo, essa indústria e esse mercado, é claro que é preciso existir, tem que existir condições de possibilidade para que uma determinada população caia na conversa, né, caia nesse discurso, venha a ter uma aderência ao discurso de ódio que constitui esse fascismo. Então, eu acho que a gente está na descida da onda aqui no Brasil, embora a gente esteja na subida da onda fora do Brasil. E por quê? Porque no Brasil foi laboratório. Então, o Brasil foi laboratório, serviu de modelo. O que se fez aqui foi implantado fora do Brasil, em vários países, fora da Europa, na Europa, e mesmo nos Estados Unidos, embora Trump já tenha sido também um bom ensaio do Steve Bannon no primeiro mandato dele como presidente. E naquela época eu já falava, Trump se tornando presidente, ele abria um tapete branco, né, da Ku Klux Klan aqui para o Brasil, porque existe sim essa influência colonizadora em termos até de mentalidade sobre os brasileiros, né, essa classe média que fascistizou no Brasil, o faz certamente também muito influenciada pela estético-política estadunidense, do Império Americano, aquela estética de Miami, né, toda essa história. Então, só que eu acho que aqui está descendo. E qual é a preocupação também com o Brasil agora? Já colocando uma questão que talvez você venha a levantar ou tivesse pensado em fazer. Qual é a preocupação com o Brasil? Que o Brasil continua sendo um laboratório. Então, a segunda onda, agora se espera fazer uma segunda onda, como se esperava fazer em 2022, e não deu certo em 2022. Então, agora teria que se fazer um segundo momento em 2026, né? Se espera fazer um segundo momento dessa ação da extrema-direita. Claro que o golpe entre 2022 e 2023, esse golpe que levou aquele momento culminante que foi o 8 de janeiro, também é algo que faz parte do processo, mas, sem dúvida, o Brasil continua sendo esse laboratório, então o que colar aqui, eles imaginam que vai colar em outros países, e por isso que o Brasil esteja vencendo essa artimanha é algo muito importante, não só para o nosso próprio destino como país, mas para o destino de vários outros países
que dependem desse experimento, né? Eu acho que a gente vive isso mesmo, o termo experimento, ele faz todo o sentido no contexto desse laboratório. Aliás, falar em laboratório não é nenhuma novidade, né, gente? Acho que o Brasil foi laboratório do neoliberalismo, isso está claro nos autos da história, assim como outros países da América Latina, e também laboratório desses golpes, né, que se fazem em conformidade com as condições políticas, judiciárias, midiáticas e também psicossociais dos países. É tudo isso que está em jogo, a meu ver. Não sei se falei demais, mas... Não, excelente. Márcia, eu não quero... Foi bom tu ter colocado assim, eu não quero ter uma credencial, quando tu disse que tu foi a primeira que escrevesse o livro, e realmente foi. Eu também não quero ter credencial no que eu vou falar agora, mas é o que eu quero amarrar uma pergunta que eu vou te fazer, então falo para a comunidade, não me entendam mal, a questão aqui é a entrevistada, eu não sou notícia. Mas a questão é a seguinte, Márcia, eu em 2013 e 2014, eu tive perfis meus na rede social que eu tive que cancelar, não estava aguentando a pressão, o bombardeio no antigo Twitter ainda, porque eu comecei a alertar os meus pares do perigo que representava o Olavo de Carvalho. Fui ridicularizado, tá? E eu tentei alertar por quê, Márcia? Porque eu fui aluno infiltrado do Olavo. Aliás, eu sempre tive essa aptidão para... Ali atrás, aquela estante ali, são todos os livros do Luiz Felipe Pondé, todos lidos, fichados, anotados. Eu sempre gostei disso, né? Eu sou aquele ateu que leu a Bíblia, aquela coisa toda, né? Então, eu sempre gostei disso. Então, eu fui aluno do Olavo infiltrado e eu comecei a me apavorar com o que eu estava vendo e comecei a alertar as pessoas. Me ridicularizaram. Na esteira das aulas que eu fiz do Olavo, em 2016, depois do voto, famoso voto do impeachment do Bolsonaro, eu caí no erro de dizer Bolsonaro é o próximo presidente do Brasil. Eu disse em 2016. Bom, aí eu fui cancelado, definitivamente. Aí depois disso, eu falei, pessoal, vamos nos alertar com a Brasil Paralelo, por uma questão muito simples. Quem fundou a Brasil Paralelo foram 2 porto-alegrenses alunos do Olavo. Então, eu na época ainda morava em Porto Alegre, eu moro agora no Rio de Janeiro, deixei a Pampa pobre, mas ainda morava em Porto Alegre. Eu falei, são 2 alunos do Olavo de Porto Alegre que fundaram e esses caras estão fazendo o que o Olavo mandou fazer. A Brasil Paralelo era o sonho do Olavo desde o Mídia Sem Máscara, que era aquele blogzinho dele. Ele queria ter esse... Tanto é que no início da Brasil Paralelo, o Olavo participou dos primeiros documentários que eles produziram de revisão de história do Brasil e tudo mais. De novo, me chamaram de louco e de tudo mais por causa da Brasil Paralelo. Mas a gente não está sempre esperando acontecer a coisa e sempre achando que eles não vão ter efeito nenhum, que o Olavo era um bosta, o Bolsonaro era um imbecil, a Brasil Paralelo, só tu que dá importância para essa gente. Até quando? Porque agora aconteceu a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro. Ele não era tão esse bosta sem valor nenhum e sem interlocução nenhuma com a Casa Branca. E o que a gente dizia? Não, esse é um retardado, o Trump não tá nem aí para ele. Até quando a esquerda vai se postar dessa forma? Mas... Então, que bom saber do teu relato, que a gente se sente menos só quem tem complexo de Cassandra como eu, que fala e ninguém escuta. Então, assim, acho que você pode se unir a nós que participamos do clube do complexo de Cassandra. O Clube da Cassandra, a gente pode fundar esse clube. A gente fica falando, então, vendo, né? Porque estudamos, porque percebemos, porque temos sensibilidade política e psicossocial e também acho que sobretudo porque a gente realmente pesquisa, né? E vendo o funcionamento da história, das sociedades, dos estados, e compreendendo também o funcionamento das subjetividades nesse processo, é tudo isso que entra em jogo. As redes sociais, elas nos assustaram muito porque essas figuras, estilo Olavo de Carvalho, vieram à tona. E então, também podemos fazer o Clube dos Perseguidos pelo Olavo de Carvalho, né? Por sorte, ele nos deixou. Tomara que esteja no fogo do inferno. Aliás, eu sempre digo, se existe inferno, muitos desses pastores neopentecostais, que não são melhores do que o Olavo de Carvalho, estarão lá em breve. Mas, enfim, se existe Deus também, Deus vai ficar muito puto com essa gente, né? Com certeza. Bom, então,
Bom, então eu acho que a esquerda, também a gente tem que falar sobre isso, né, Viário? O que é a esquerda? Esses dias chegou na minha casa, estou contando essa história porque é um fato muito real. Chegou na minha casa um grupo de estudantes, umas meninas com o professor delas, eles queriam falar sobre, enfim, os nossos assuntos, né? E aí eles chegam me dizendo assim: a gente estava lá com o professor fulano de tal. E esse professor disse: a esquerda errou o diagnóstico. Aí eu fiquei pensando, aí elas me disseram o nome do sujeito, eu pensei, não sei de que esquerda, né? Quer dizer, elas, tadinhas, acham que a esquerda é um bloco fechado. Uhum. E ele, essa pessoa em específico, é aquela esquerda que a gente sabe que é gente boa, gente legal, mas que é branca, macho, uspiano, bem vestido, com ego maior do que o Brasil e assim trata a esquerda como um bloco fechado, esquece que a esquerda, vou colocar entre aspas hoje, é muito mais complexa do que era no passado, no século XIX, que essa gente pseudo-marxista gosta de repetir. Então, assim, eu tenho uma certa impaciência com essa arrogância desses esquerdomachos e que não conhecem com profundidade esse amplo campo da esquerda, que a gente pode até dizer, para ficar mais bacana, é o campo progressista. Eu gosto até mais dessa palavra hoje em dia, porque aí a gente coloca essa mistura geral, esse caos produtivo, né, da luta, das lutas. Bom, e aí eu dizia, essa gente, esses caras dessa esquerda, eles não leram um monte de gente que eles não leram porque, por exemplo, os esquerdomachos não leem as feministas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está escrito. Tem alguns que conseguem escrever. Eu não leio as feministas, o azar é seu, meu filho. Você não sabe o que você está perdendo. Você podia largar a sua máscara egóica e fazer alguma coisa interessante na vida, escutando outros saberes e outras propostas de luta, de metodologia de luta, e inclusive outras propostas e outros projetos de sociedade de país, né? Então, assim, eu não me preocupo mais com a esquerda, Viário. Hoje em dia eu me preocupo com os grupos que estão em luta, principalmente a minha luta, que é a luta com as feministas, que é um campo muito amplo. Aí eu escuto, assim, às vezes vou fazer uma palestra, encontro com senhores, né, mais antigos e tal, e com todo respeito, eu tenho vários amigos assim mais antigos da clássica esquerda que precisam abrir os seus olhares, né, para novos horizontes. E um deles, um dia, é muito comum, aliás, um que eu estou me lembrando aqui, falou há poucos dias: temos que voltar para as bases. Essa frase eu ouço toda hora e eu penso, bom, queridos, as bases, respondo, aliás, né? As bases, elas hoje são outras. Existem bases que não dependem, nem nunca dependeram da sua ideia de base, não estão esperando o seu discurso para fazer nada, estão lá construindo a própria vida. E a nossa, entre aspas, base feminista é isso, nós estamos construindo a nossa vida e estamos indo muito longe, e ninguém nem imagina, porque a gente também não quer ficar fazendo alarde. Então, eu gosto muito da noção de democracia radical, acho que a gente está indo para um outro lugar, não me preocupa mais a esquerda, acho que nós substituiremos o que vem sendo chamado de esquerda por novas formas de fazer política, novas maneiras de lutar, que incluem basicamente todas as pessoas que se sentem incomodadas, maltratadas, injustiçadas, e que de fato são. Então, hoje em dia, eu estou até com um pequeno otimismo, porque tenho visto muita gente deixar de ser, criar uma consciência, né? Deixar de ser aquela figura que se imbecilizou, que foi imbecilizada, que foi transformada em otário. Eu vejo muita gente, pessoas que antes me escreviam para me atacar nas redes e para me ameaçar, hoje me escrevem pedindo desculpas, me escrevem dizendo que se tornaram pessoas de esquerda depois de perceberem que estavam sendo transformadas em idiotas, que se deram conta. E gente assim que não é escolarizada, obviamente, né? Gente que é do povo e gente que entrou numa onda. Eu digo, são aquelas mesmas pessoas que foram levadas pelo Bolsonaro
dentro dos ônibus sem saber exatamente o que estavam fazendo, sem ter a menor noção de cidadania, porque cidadania é uma coisa que implica basicamente a noção do meu lugar como sujeito de direitos dentro de um país que tem lei, né? Então, essas pessoas não sabem que o país tem lei e começam a construir fantasias da sua própria cabeça, escutando líderes autoritários. Por isso, assim, acho que o que vem sendo chamado de esquerda é realmente uma coisa que está no passado, sabe? E se a gente deixar na mão dessa gente, certamente eles vão continuar negando. Eu vou te contar, Viara, uma coisa, por exemplo. Eu já falei várias vezes, por diversos caminhos, para membros do governo, que é preciso, há muito tempo, constituir isso, a gente precisa do governo para isso. A gente precisa constituir, na base do governo, com a ajuda do governo, uma comissão de especialistas, de pesquisadores, de pessoas da luta, pessoas das universidades, enfim, dos mais diversos grupos, representantes dos mais diversos setores, num processo de desmontagem do fascismo no Brasil. E aí, já falei isso de muitos jeitos. A nossa chamada esquerda acha que isso realmente não é um problema. Eu não sou escutada. Estou falando há um tempão. O Lula, o presidente, né? Quando ele foi empossado, na sequência ali, no comecinho de 2023, ele, enfim, aliás, foi o Silvio Almeida, quando era ministro, que chamou Manuela Dávila para encabeçar, para coordenar uma comissão que tinha esse objetivo de combater, de analisar e combater o fascismo. Durou pouco tempo. Inclusive, o meu nome e o nome do Jean foram enviados pela Manuela Dávila para fazer parte desse debate, para fazer parte dessa comissão, e a Manuela Dávila nos disse que, quando retornou para ela, tinha várias outras pessoas e os nossos nomes tinham sido retirados. Não sabemos até hoje quem retirou os nossos nomes. Enfim, mas nós somos pessoas que entendemos desse assunto, tanto na pesquisa quanto na vivência e na posição, inclusive, de cobaias desses experimentos fascistas no Brasil. Então, eu sou uma das primeiras atacadas, né, também pelo Olavo de Carvalho, e foi uma perseguição muito bruta. Enfim, não quero falar disso agora, mas é um fato que nós não podemos negligenciar, porque tudo isso pode voltar. Então, quando eu digo que a gente está no final de uma onda, e a gente pode discutir mais por que a gente está no final, isso não quer dizer que essa onda não possa ser renovada, dependendo do que se faça no Brasil. Por exemplo, hoje a gente tem um judiciário, pelo menos ali no STF, comprometido com a Constituição e com o funcionamento da democracia no Brasil. Em 2016 não tivemos um golpe. Se o judiciário chega a virar a cabeça de novo e aderir ao fascismo, aí a gente está numa fria de novo, né? Se, por exemplo, matarem, como é um projeto, e esse projeto não é porque foi debelada a primeira tentativa no golpe de 22 para 23, com o 8 de janeiro, não é porque foi debelada essa tentativa de matar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes que eles não estão na mira. Óbvio que eles continuam na mira de muita gente que quer matá-los, talvez não tenham projetos que estejam dando certo, né? Mas talvez não tenham projetos, e talvez tenham projetos, mas não estão dando certo até agora, é isso que eu quis dizer. Então, eu acho que é muito fundamental que a gente mantenha a lucidez, a atenção, o espírito de alerta e muito cuidado, e que o nosso governo faça alguma coisa. Esses dias eu falei, inclusive, para Macaé Evaristo. Ela se preocupou, eu já mandei para ela várias mensagens, eu tive a oportunidade de estar com ela, e eu falei para ela, e ela disse que ia retomar essa questão, citei, né, o exemplo dessa comissão que a Manuela Dávila coordenou, e assim por diante. Então, eu acho que é fundamental estarmos atentos, não negligenciarmos essa possibilidade do retorno, embora eu acho que, nesse momento, a onda está realmente lá embaixo, e esperando, claro, com as melhores condições de possibilidade, que tudo isso não volte, né?